que é o TDAH? O TDAH ele é muito mais do que um déficit de atenção. O TDAH é considerado um distúrbio da autorregulação cerebral. Ou seja, o cérebro tem várias partes. Então ele tem uma parte que regula a visão, tem uma parte que regula a recepção da palavra falada, tem uma parte que regula a expressão, tem uma parte que regula o planejamento, aí tem um órgão lá embaixo, o hipocampo, que conecta isso tudo, forma memórias e forma atenção. Aí ele tem 500 mil áreas. Geralmente, para a gente funcionar perfeitamente, a gente tem que regular o sinal de todas essas áreas de forma que ele seja harmônico. Só que nem todo mundo consegue regular dessa forma. Isso é chamado de autorregulação. A autorregulação é que permite que, por exemplo, você responda de forma apropriada às situações, que você haja de forma apropriada, que você, por exemplo, até a tua voz é modulada de uma forma diferente se você não tiver essa autorregulação. A autorregulação é o controle fino, é o ajuste controle fino da relação entre todas as áreas cerebrais. Isso seria autorregulação. Então, muito mais do que um distúrbio de atenção, o TDAH é considerado um distúrbio de autorregulação cerebral. É provável que haja também alguma que possa ser relacionada a lesões de parto, possa ter algum estresse pré-natal ou durante o parto que possa predispor ao TDAH. Mas o fato é que ser TDAH não é ruim de tudo. Na verdade, muitas vezes pode ser muito bom. O que a gente percebe é que essa perda de foco, ela permite que, por outro lado, você tenha um pensamento lateral muito maior. Então, são pessoas que tendem a ter uma criatividade maior, uma inventividade maior. Você tem, por exemplo, em meninas é mais comum a desatenção pura, elas não são tão hiperativas, elas são mais desatentas. Geralmente são mulheres que não têm a mesma facilidade de se arrumar, de se tornar, não demonstram a mesma vaidade, não têm a mesma facilidade de se vestir, de deixar um quarto arrumado. Homens tendem a ser mais impulsivos. É óbvio que você pode ter mulheres mais impulsivas e homens mais predominantemente desatentos. Os comportamentos desatentos são de mais difícil resolução, né? Os comportamentos impulsivos são de mais fácil resolução. Nós temos como tratamentos principais hoje em dia o Venvanse e a Ritalina, né? Mas são medicações que o que eles fazem? Basicamente elas dificultam Como tem uma dificuldade de autorregulação, também tem uma dificuldade de autorregulação da atenção. A atenção é assim, o hipocampo está do lado da amígdala. A amígdala é responsável pela emoção, né, o que dá o conteúdo emocional, né, e fala com várias áreas do cérebro. O hipocampo que está do lado, ele é muito mais do que um órgão de memória. Ele fica o tempo todo mandando flash para todos os lugares do cérebro e coordenando vários locais do cérebro no que a gente chama de atenção. Essa atenção se consolida em memória. Então, pessoas que têm o TDAH, elas têm essa dificuldade dessa regulação, inclusive do próprio hipocampo, coordenando várias áreas diferentes. Então, são pessoas que tendem a ter uma dificuldade de memória e uma dificuldade de atenção também. A atenção vem daí. Daí vem a dificuldade também de memória de curto prazo. E o hipocampo, essa função do hipocampo de coordenar várias áreas distintas, ele é responsável por uma outra função cerebral que é chamada função executiva, que é a capacidade da pessoa executar funções de várias naturezas. Essa capacidade também está prejudicada no TDAH. O que acontece? Quando você toma Ritalina, o Venvanse, esses medicamentos podem realmente tirar a pessoa do fundo do poço, eles podem realmente melhorar o comportamento. Às vezes uma pessoa está naquele momento que ela não está conseguindo se preparar para preparar um TCC, se preparar para entrar na vida profissional, se preparar para um teste. Então, em alguns momentos, a gente não pode julgar. A pessoa pode precisar de uma medicação dessa. A gente não pode ser dogmático em medicina. É uma forma de robosice, tu achar que tudo tem que ser natural, nem sempre. A gente tem que aproveitar as ferramentas que tem. Elas estimulam o sistema simpático. O que é o sistema simpático? É o sistema que todo mundo conhece da adrenalina e da noradrenalina. O sistema simpático é um sistema de reação ao estresse. Você vê uma onça, você vai se pelar de medo. O teu sistema simpático vai estar ativado, você vai ficar taquicárdico, etc. A Ritalina e o Venvanse nada mais fazem do que ativar esse sistema simpático, um dos neurotransmissores que regula a nossa motivação no cérebro, nossa atenção é a dopamina, que faz parte do sistema nervoso simpático. Você fica atento quando está estressado.
Então, basicamente, quando você está estressado, você fica atento, você fica mais... Qualquer pessoa durante o estresse vai ficar atenta, é uma reação fisiológica do sistema simpático. Só que é um sistema de estresse. Todo sistema de estresse, como o sistema simpático, tem vários prejuízos. Um que é um estresse contínuo sobre o coração. Outro prejuízo é o seguinte: o que o corpo faz? O nosso corpo está preparado para, quando tem ativação do sistema simpático, estar pronto para o pior. Então, o nosso corpo se inflama. Então, a ativação crônica do sistema nervoso simpático, da adrenalina, da noradrenalina, eles levam à inflamação, potencialmente. É óbvio que cada caso é o caso, mas eles predispõem à inflamação. E a gente sabe que um tônus adrenérgico aumentado, um excesso de atividade do sistema simpático, pode estar inclusive relacionado a uma diminuição de longevidade. Então, o que a Ritalina e o Venvance fazem? Elas aumentam continuamente o sistema nervoso simpático. Além disso, você simplesmente fica um pouco que aprisionado. Você perde uma coisa que em alguns momentos é ruim, mas é muito bom ter um pensamento lateral. Eu, por exemplo, tenho um pensamento lateral, muito até predominante. Por eu ter um pensamento lateral, que eu sou interessado em tanta coisa diferente, faço tanta conexão. Todos os TDAHs têm um pensamento lateral que não vale a pena perder o tempo todo. Não vale a pena você abrir mão de uma capacidade de você pensar fora da caixa, de você ser criativo, meramente para se acomodar uma pressão social de ser um cara enquadradinho, um cara certinho. Então, há momentos em que é interessante, mas para que a pessoa vai passar a vida inteira aprisionada dentro de uma conformidade, dentro de um esquema tranquilo, reconfortante, mas que tira dela muitas vezes o melhor dela, que é a criatividade, que é a capacidade de pensar por si só, que é o dom artístico, cada um manifesta de uma forma diferente. Então é isso. Drogas como Ritalina e Venvance são muito bem-vindas em alguns momentos e podem tirar a pessoa do poço, tá? Eu não sabia que hoje era conscientização TDAH, não. Mas essas drogas, a longo prazo, elas têm todos esses prejuízos. Um, prejuízo para a saúde. Dois, de não respeitar a essência do ser humano que está lá, que tem todo o direito de ser diferente, que pode se beneficiar de ser diferente. Ser TDAH muitas vezes é bom. Então vamos lá. Como a gente disse, o TDAH é um distúrbio da autorregulação cerebral, muito mais do que um distúrbio de atenção. Se ele é um distúrbio de autorregulação cerebral, uma das formas de você melhorar a regulação cerebral é você reforçando a capacidade desse cérebro de se coordenar, de aprender, de desenvolver novas conexões entre os neurônios, de unir o tico com o teco, tá? Desenvolver nossas sinapses. O nome disso é neuroplasticidade. A capacidade de neurônios do hipocampo se desenvolver e, com isso, melhorar a função executiva, a capacidade de neurônios de outros locais do córtex se desenvolverem e, com isso, melhorar a comunicação entre eles e, com essa melhora de comunicação, melhorar essa capacidade de autorregulação. Isso leva tempo. Isso pode ser treinado, isso pode ser estimulado com nutrientes, com alterações de estilo de vida. Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente vai treinar o neurônio? Como é que uma pessoa pode treinar um filho que tem TDAH para ele ser menos TDAH, para ele ser mais funcional, sem abrir mão da própria criatividade? Então vamos lá. Ensino de música. O ensino de música é maravilhoso. Como a criança com TDAH ela tem essa dificuldade de usar o hipocampo para coordenar várias áreas do cérebro, isso é igual à memória, igual à atenção, igual à função executiva. Isso aí, na verdade, a pessoa perde essa capacidade de se lembrar de 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo e coordenar elas. Com isso, por isso que frequentemente a pessoa que tem TDAH está ouvindo o que o outro está falando, ela se perde. Ela tem um baixo aprendizado auditivo, porque ela não tem essa memória de trabalho. A música é uma das melhores formas de você melhorar essa memória de trabalho. Principalmente a memória de trabalho auditiva, que é fraca no TDAH. A gente sabe que a prática, o aprendizado de um instrumento musical pode, inclusive, aumentar a inteligência, o QI de uma criança. Justamente por essa questão da memória RAM, que é o hipocampo que dá. É como se fosse uma memória RAM de um computador, é o nosso hipocampo que dá a nossa memória RAM. Então, o aprendizado de música é uma das formas de ajudar o jovem com TDAH a melhorar essa função cognitiva, melhorar essa memória de trabalho e com isso facilitar, melhorar o desempenho dele e a autoestima. Tirando que música é coisa maravilhosa, vocês sabem que eu amo música. Aí vamos lá, o aprendizado de idiomas também é fantástico, porque também trabalha a memória, trabalha essa questão cognitiva
e reforça. Aprender uma língua é muito mais do que você aprender uma língua. Quando você aprende uma língua, você está trabalhando áreas corticais relacionadas, estão no nosso hemisfério esquerdo, relacionadas à linguagem. Então, na verdade, se você aprende o inglês, você está melhorando o seu português. Se você aprende o alemão, você está melhorando o seu português e o seu inglês. E está melhorando muito mais. Então, o aprendizado de idioma, o aprendizado de uma língua e o aprendizado de uma arte marcial, porque frequentemente essas crianças têm também problema, a autorregulação é geral, então elas frequentemente têm problemas de coordenação motora. Além do mais, uma arte marcial, a música, tudo isso, vai gerar uma cadeia de autoestímulo na criança, porque os impulsivos ainda têm um alto índice de consumo de drogas, principalmente cocaína, porque a cocaína dá um efeito muito parecido com o Venvance, como eu estava falando. Então, e o álcool também, porque dá uma desinibição social. Então, tudo isso vai ajudar a melhorar a autoestima e também segurar essa impulsividade do jovem. E essa impulsividade do jovem, ela é uma das coisas que podem levar ele para o consumo de drogas, que é uma outra comorbidade comum no TDAH. Então, vamos lá. Isso que eu falei para os jovens, que eu falei para botarem, que é o que a gente deve estimular os nossos filhos, deve ser feito também para o adulto com TDAH. Isso aí todo mundo se beneficia disso. Aí vamos lá. Falando de comida, né? Então, o neurônio, isso a gente sabe para a doença de Alzheimer. Você tem mais de 30 alterações de estilo de vida, ou bioquímicas, ou de nutrientes, etc., que podem fazer um neurônio ou deixar, ou diminuir, ou proliferar, ou entrar em saúde. São várias alterações que combinadas podem levar ao Alzheimer. Quando você quer fazer neurônio, você tem que pegar todas essas alterações positivas e estimulá-las. Então vamos lá. Você precisa de vitamina D. Então quem tem TDAH não vai ficar bom com vitamina D, mas precisa de vitamina D para aos poucos melhorar o TDAH, para aos poucos criar as conexões neurais que melhorem a autorregulação e que ele funcione melhor. Quem tem TDAH precisa de ômega 3. A gente sabe que o ômega 3 melhora o comportamento do TDAH, melhora a impulsividade, diminui inclusive a incidência de comportamento agressivo em crianças e adolescentes. Então, vamos lá. Além do ômega 3 e da vitamina D, a gente tem outros nutrientes que são fundamentais, que são muito legais para estimular o desenvolvimento de sinapse. Infelizmente, alguns deles são muito caros aqui no Brasil. Um deles, que até dá para pagar, que não é tão caro assim, mas também não é barato, é a fosfatidilcerina. Então, a fosfatidilcerina, ela age junto com o ômega 3, facilitando a produção de sinapses, de conexão entre os neurônios. Além disso, você tem a uridina. A uridina pode ser substituída, pode ser suplementada em solo, né? Ela também está na CDP-colina. CDP-colina é um suplemento maravilhoso, infelizmente é muito caro, não precisa de dose muito alta. Para o TDAH, as doses mais efetivas são baixas, 250 a 500 miligramas por dia. Parece que 250 miligramas por dia é a melhor dose de CDP-colina, e ela ainda dá uridina. Ela ainda fornece a colina, é um suplemento assim, top. Aí vamos lá, eu já falei da fosfatidilcerina, que melhora o TDAH e ainda modula o estresse, já falei do ômega 3, já falei da vitamina D, já falei da CDP-colina, vamos ver se está faltando algum. Esses são os principais, né? Além disso, você tem substâncias que melhoram a eficiência sináptica. Então a gente já falou do ômega 3, você tem que melhorar a conexão entre... Não é basta formar neurônios, você tem que facilitar a comunicação entre sinapses, entre um neurônio e outro. Para isso, o ômega 3 é fundamental, tanto o DHA quanto o EPA. O controle da inflamação. Então, por exemplo, melhorar a qualidade alimentar. Se você suspeitar que é inflamação, uma das formas de você suspeitar que é inflamação aqui é a fadiga crônica, que tem uma temperatura corporal subfebril, a pessoa se sente febril. Você pode usar curcumina, a curcumina é maravilhosa. Você pode usar algumas outras substâncias, são várias, tá? Fisetina, tem várias. Vamos lá, pterostilbeno, tem várias que podem ser usadas também, mas a curcumina é a mais de fácil acesso. É o que eu estava falando, tem a curcumina da Dr. First, que tem a piperina. Tem o curcumax também da Pura Vida, que é um tempero que tem a piperina, são todos maravilhosos, tá? E tem formulações especiais que vocês encontram na Amazon, de alta absorção de curcumina, que você tem Danal, por exemplo, com Meriva, que é muito bom, e tem algumas outras novas que eu não estou muito por dentro, mas que já saíram, mas essas são as principais do mercado.
Então vamos lá. Para facilitar a transmissão sináptica também entre os neurônios, é importante que você tenha um adequado equilíbrio de minerais. Para isso você tem o magnésio. O magnésio é fundamental, tem que ter magnésio. Tanto faz se é magnésio glicina, se é magnésio... Para isso só não serve o trionato. O trionato eu já vou falar dele. Pode ser glicina, dimalato, pode ser taurato. Eu gosto muito do magnésio com taurina, porque a taurina estimula o GABA, tá? Vamos lá, então o magnésio é fundamental. Agora falando do trionato, o magnésio trionato ele não funciona como reposição de magnésio. Ele tem muito pouco magnésio e tem muito trionato. Só que o trionato também reforça esse desenvolvimento dos neurônios e é muito bom para o TDAH. Agora o ideal, se você for usar o magnésio trionato para o TDAH, é usar doses mais altas. 1 grama, 1000 mg, 1 grama a 2 gramas de magnésio trionato por dia seria o ideal. Mas ele pode ser combinado também com outras formas de magnésio. Tá? E com outros nutrientes, até porque não é barato, não é fácil no Brasil a gente conseguir essas doses tão altas, né? Acho que elas são mais equiparadas com o dólar. Então vamos lá. Já falamos então da transmissão das sinapses, do controle entre as sinapses. Tem os neurotransmissores, o TDAH ele tende a ser um estado de excesso de glutamato e de baixa de GABA. Então você tem que tomar muito cuidado com alimentos processados que são ricos em glutamato monossódico, que eles podem piorar o comportamento de quem tem TDAH, tá? Alimentos processados, comida japonesa, tudo isso tem muito glutamato. Glutamato é que dá o sabor umami, aquele sabor que faz certas comidas serem deliciosas. Então, por exemplo, tomate, queijo parmesão, shoyu, são alimentos que têm muito glutamato. O próprio chá verde tem muito glutamato, por isso tem gente que acha que fica agitada com chá verde por causa da cafeína. Não é por causa da cafeína, é por causa do glutamato. Tá? Então vamos lá, e reforçar o GABA. Reforçar o GABA se tem várias formas. Então você tem chás, chá de melissa, chá de camomila, que são inclusive antioxidantes cerebrais fabulosos. Chá de mulungu, que ajuda a dormir, que eu estava falando. Tem N chás, tá? Além dos chás, você pode consumir em tinturas alcoólicas ou em extratos secos. Eu trabalho mais com extratos secos, todas essas substâncias, tá? Eu gosto muito do Relora, que é uma combinação de Magnolia officinalis com Philodendron, tá? Mas o Relora está um pouco caro, você pode simplesmente manipular ou tomar o chá da Magnolia officinalis. A Magnolia officinalis melhora o sono também. Então vamos lá. Outras formas de fortalecer o GABA. Para pessoas que têm uma ansiedade acompanhada de estresse, pode usar a ashwagandha. A ashwagandha é fabulosa. Tá? A ashwagandha é sempre tomada com a comida, nunca tomada à noite. Tem aquele nome Vitânia sominífera, mas na verdade o sominífera vem de uma substância presente nas folhas e não nas raízes que a gente toma. Mas a ashwagandha ela também aumenta a ação do GABA. E o próprio GABA. Aí você tem os aminoácidos que facilitam o GABA, né? Então você tem a L-teanina, você tem o próprio GABA. O GABA é o melhor deles. Ao contrário do que a robozada fala, o GABA ultrapassa a barreira hematocefálica, chega no cérebro. Chegando no cérebro, ele aumenta a quantidade de ondas alfa cerebral. E ele tem uma característica de, ao mesmo tempo que ele acalma, ele melhora até a coordenação motora, ele melhora a própria regulação. A pessoa que tem TDAH, parte dessa perda de regulação cerebral se dá por um déficit de GABA, e ele supre muito bem esse déficit. Então, GABA é fantástico e não pode faltar. A taurina age também nos receptores do GABA, além de ser um antioxidante cerebral, então também não pode faltar. Não, até pode faltar, mas é uma adição interessante para o TDAH. O cérebro com TDAH, por perder regulação, o neurônio que está lá trabalhando, imagina assim, você não tem regulação, então você tem um montão de neurônio. Tem uns 2 ou 3 quebrando a mão, o que está trabalhando em dobro. Então, na verdade, essas perdas de regulação, esses problemas, o autismo, o TDAH, eles cursam com uma sobrecarga dos neurônios que estão trabalhando. Enquanto alguns estão lá meio perdidos, igual barata tonta, tem alguns que estão trabalhando em dobro. Então, esses neurônios que estão trabalhando em dobro, eles estão sofrendo um desgaste, um aumento de radicais livres, eles podem morrer com o tempo. Então, você precisa dar um suporte antioxidante, você precisa de proteger esses neurônios. A taurina é uma das coisas que protege, todos esses chás antioxidantes protegem, e a N-acetilcisteína pode proteger também. N-acetilcisteína, para entrar no cérebro, você precisa de uma dose alta, em torno de 2.400 mg por dia, pelo menos. Uma dose muito mais alta do que se passa normalmente, e do que eu passei por muito tempo, inclusive.
Então vamos lá, voltando para essa questão do GABA. Além do GABA, a gente tem a L-teanina. L-teanina é um aminoácido que não existe no ser humano, que ele está lá no chá verde, tem muito pouco, tem na Camellia sinensis, né, no chá verde, no oolong, em alguns outros, e tem muito pouco em outros alimentos. O que a L-teanina é legal? Ela é muito parecida com o GABA. O GABA, na verdade, é até um pouco melhor. Só que a L-teanina, você se sente, ela também aumenta a onda alfa cerebral e você se sente assim mais sedado. E a L-teanina, ela tem uma característica de melhorar a cognição também. Ela melhora a cognição e melhora a atenção, mas de uma forma não ativante, uma forma assim um pouco calmante, é diferente. E o que ela faz? Além de melhorar a atenção e de te botar no estado assim mais meditativo, ela diminui a agitação da cafeína. Então, um stack muito bom, uma combinação muito boa, é você pegar 100 mg de cafeína com 200 mg de teanina. Eles funcionam como se fosse uma Ritalina natural, sabe? Você pode tomar o que vai ditar quantos que a pessoa pode tomar é a sensibilidade que ela tem à cafeína. Eu, por exemplo, poderia tomar 300 mg de cafeína com 600 mg de teanina tranquilamente. Mas quem não toma café começa com uma dose menor. E faz um efeito muito bom para estudar, um efeito que é um foco concentrado, sabe? É uma alternativa muito boa para a Ritalina, para quem não quer tomar a Ritalina, a teanina junto com a cafeína. Você tem também a teacrina, que pode ajudar eventualmente, né? Além da teacrina, que pode ajudar também eventualmente dessa solução da cafeína com a L-teanina. Você tem outras formas de ajudar para quem precisa de um foco maior no estudo. Você pode usar o aminoácido tirosina, só que é em doses maiores, acima de 2, 3, 4 gramas de tirosina, entendeu? Não é uma coisa usual, não se faz, mas a tirosina facilita aquele foco sustentado, sabe? Porque ela dá um pico na produção de dopamina cerebral naquele momento. Ele tem que ser em doses altas. Mucuna também em doses mais altas pode facilitar essa dopamina e facilitar, por exemplo, um dia de estudo. Você pode, por outro lado, melhorar também em alguns dias que você precisa de mais foco, não usando nem a tirosina, nem investindo na dopamina, mas investindo na acetilcolina. Aí tem uma outra forma de colina que você pode comprar da Nau, por exemplo, tem aqui o alfa-GPC, que é uma colina de altíssima absorção cerebral. Aí toma um pico de 600 mg e depois vai a cada 2, 3 horas tomando 300 mg e a pessoa consegue fazer um dia inteiro estudando com desempenho cognitivo bem superior, tá? Então é isso. Outras coisas são a Bacopa melhora a cognição, então pode ser tomada 275 a 800 mg por dia, com a comida também, demora mais ou menos uns 2 meses. Você tem o ginkgo biloba, que o TDAH pode usar também, que pode ajudar, sendo que não são doses pequenas, né? No mínimo 240 a 320 miligramas. Nessas doses o ginkgo às vezes ele ajuda o sono, lembrando que o ginkgo não pode ser tomado por muito tempo. Aí você tem a centela asiática, que pode ajudar também, manipulada, tá? Eu não trabalho com a centela de uma forma geral, tá? Eu não trabalho com todos os ativos que eu conheço, porque eu tenho aquela minha ferramenta que funciona em 90% dos casos, mas a centela é uma opção, tá? Você tem a avena sativa, que é uma outra opção que eu trabalho pouco, mas que funciona, o extrato de avena sativa, tá? É Neuraven, que se chama, eventualmente eu uso, mas não uso muito. E tem algumas outras coisas. Então, o TDAH é isso. Eu acho que eu dei uma palhinha de TDAH com parte do que eu sei, tá? Então é isso, gente. Vou partir para o trabalho aqui, que ainda tem muita coisa para fazer. Depois a gente fala do resto. Tá dado o recado. Abração. Vou deixar lá no feed, tá bom?